Glória a Deus. Que bom, queridos, que a gente já está aqui nesta manhã. Eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, deixar alguns avisos para nós. Daqui a pouquinho, não sei se nós temos aí, né? Nós vamos estar, então, reunidos também, logo após o culto aqui pela manhã, falando sobre o voluntariado, o dia do voluntário. Então, nós entendemos que na casa de Deus, nós precisamos tomar uma decisão de servir ao Senhor. Eu, desde que eu me converti, há 22 anos atrás, quase 23 anos atrás, eu sempre servi na casa de Deus. Em vários ministérios, passei por vários ministérios, servindo no Ministério de Louvor, servindo no Ministério de Evangelismo e Missões, sempre atuante no Ministério de Oração, envolvido nas coisas de Deus, Ministério de Ação Social, como líder na casa de Deus, líder de jovens, também depois líder de outros ministérios, de ministério de intercessão, de ministério de louvor. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos chama a esse lugar. E às vezes a gente julga, não, mas tem outras pessoas, tem mais pessoas para poder servir. Deus nos chama pessoalmente, Ele nos sabe o nosso nome, Ele nos conhece, então nós precisamos entender isso. O Ministério Kids, obrigado, Serginho. Ministério Kids, né, Pri? Precisando de pessoas lá habilidosas, pessoas que têm facilidade para lidar com as crianças. Eu posso até estar lá, mas eu não tenho a habilidade que elas têm, que algumas delas têm. São ministérios específicos, às vezes, que Deus nos chama especificamente, e às vezes a gente só vai conhecer fazendo, só vai conhecer se doando. Às vezes a gente nunca experimentou servir na casa de Deus. Nós temos ministério de recepção, né, que você pode trabalhar na ordem do culto, ministério de louvor, que é um ministério atuante na casa de Deus. Nós temos vários ministérios que a gente pode servir e poder então ser abençoado e abençoar outras vidas também, em nome de Jesus. Semana que vem, começa na quinta-feira o nosso resgate. Você que ainda não fez, quer estar conosco, o resgate é um tempo de uma intensidade maior na presença de Deus, onde nós temos a oportunidade de nos desprender das coisas daqui da terra e poder nos lançar mais profundo em Deus, e Ele fala poderosamente, Ele traz um novo tempo sobre a nossa vida. Então você que quer estar conosco, 17 a 19, quinta à noite, sexta à noite e sábado à tarde e à noite, nós estaremos aqui. Vai ser um tempo muito abençoado em nome de Jesus, tá bem? Esses são os dois avisos. Quem teve aí na Semana da Mulher, a mulherada que teve aí na Semana da Mulher, foi benção? As notícias que nós tivemos aí, que foi um momento realmente muito abençoado. Todas que vieram, né, minha esposa veio aí, esteve aí o tempo todo, os 3 dias, mesmo cansada, né, trabalhando o dia todo, chegando em casa correndo, tomando um banho e vindo para cá, e ela foi muito ministrada, foi muito abençoada, e nós cremos, né, que realmente quando nós vamos para o Senhor, Ele nos surpreende. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus em 2 textos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Depois nós vamos para Hebreus 12, 15. Vou ler ali para ficar na mesma versão. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Agora nós vamos lá para Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12,
15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Fala assim, graça de Deus. Vamos falar sobre a graça de Deus aqui. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então nós precisamos cuidar. O que seria esse cuidar? Para que ninguém seja excluído da graça de Deus. Nós sabemos que os nossos olhos, aqueles que trazem luz, entendimento para as nossas vidas, né? Quando eles recebem, nós então através da visão, nós percebemos as coisas, nós podemos ver, mas mais do que uma visão física, os nossos olhos, aonde eu e você colocamos os nossos olhares, aonde eu e você decidimos, tomamos uma decisão de usar esse órgão tão importante para poder perceber as coisas, isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque eu posso olhar para uma mesma cena que outra pessoa e ter um olhar diferente. Eu posso ver uma situação e não conseguir achar nela graça e bondade de Deus. Eu olho e sempre tenho um olhar pessimista, um olhar caótico, um olhar triste sobre uma situação. Eu posso olhar, por exemplo, para uma obra de construção, e a obra está chegando no fim. A obra está chegando no fim. Eu posso olhar para ela e falar assim: eu estou terminando essa obra, né, João? Estou terminando, está no fim, está quase, está chegando no final. Posso olhar. Mas eu posso olhar para essa mesma obra, para essa mesma cena e falar assim: rapaz, eu não consigo ver o fim. Eu não estou percebendo, eu não estou conseguindo contemplar o final desta obra. O arquiteto, ele desenha e ele já vê a obra pronta. Quando ele mostra para a gente, ele já sabe como é que vai ficar lá na frente. A gente ainda não tem essa percepção, essa visão. O João foi lá em casa, falei: ô João, faz um projeto para mim, da minha frente, da frente da minha casa aí. Aí com 10 minutos o João já projetou tudo na cabeça dele. Está pronto o projeto. Ele nem rabiscou no papel, nem fez no computador, mas ele já estava pronto, porque ele já projetou. Mas situações da vida nos sobrevêm todos os dias, mas o meu olhar para ela vai fazer a diferença. Nós estamos num ministério, eu posso olhar para o ministério e falar assim: Deus, obrigado por todas as pessoas que o Senhor levantou, obrigado, ó Deus, por essas instalações que o Senhor nos deu, obrigado, ó Deus, por todas as ferramentas que nós temos para poder usar de alguma forma para que esse ministério avance, ou então eu ficar reclamando daquela situação. Ah, mas poderia ser diferente. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Por vezes nós nos pegamos reclamando de algumas situações. Nós estamos lá dando aula, né, Camila? O calor danado na sala de aula. Mas a gente está feliz, está alegre. Ah, se tivesse o ar-condicionado, seria melhor, é verdade. Mas vai chegar, uma hora vai chegar. Nós precisamos ter o coração grato de poder, então, entender a bondade de Deus. E olhando para aqui, para esses textos, nós vamos ver que uma das coisas que faz com que as pessoas não percebam a graça de Deus, que as pessoas tenham um olhar pessimista de algumas situações, é decepções e frustrações. Quando uma pessoa tem uma decepção ou uma frustração enorme, grande, é a tendência
da nossa vida, a tendência da pessoa é ficar, às vezes, presa nessa decepção. É falar assim, não, para mim acabou. Não tem mais jeito. Porque, você sabe, falhou comigo, me decepcionou, não foi do jeito que eu gostaria. Eu projetei de uma forma, eu me enchi de expectativa e não foi do jeito que eu planejei. Certa feita, nós sempre gostamos aqui na igreja de fazer o impacto, né? Sempre fizemos muitos impactos aqui na igreja por mais de 10 anos fazendo impacto. E o impacto a gente vai para o sítio e fica lá no final de semana, sexta e sábado, domingo, e fica lá. E é um momento tremendo. E aquilo causava em nós um cansaço enorme na equipe que trabalhava e naqueles que participavam. Estar envolvido naquilo ali, as instalações não eram adequadas, aonde a gente ia, e a gente ficava, mas a gente voltava alegre, voltava feliz por tudo que Deus operava e fazia ali em nós e através de nós. Mas um certo momento nós decidimos fazer na igreja, igual a gente vai fazer o resgate. Aí um monte de gente começou assim, falando, não, mas tem que ser no sítio. Porque no sítio acontece isso, porque no sítio é dessa forma, porque é assim. Em um determinado momento eu até pensei, falei, poxa vida, mas será que é mesmo? Mas depois a gente viu que não é o local, é a expectativa nossa do nosso coração. Se as pessoas abrirem o coração delas, independente de onde for, elas vão receber de Deus, elas vão ser ministradas. E a gente mudou a dinâmica, tivemos que encurtar algumas ministrações, tivemos que mexer na agenda, tivemos que de alguma forma adaptar, e o negócio funciona até melhor. E o negócio flui de uma maneira muito mais suave, muito mais tranquila, sem o estresse, sem o cansaço, sem o desespero de achar que é do nosso jeito, na nossa força. Só um exemplo que eu dei, poderíamos citar outros exemplos, isso é só um exemplo. Então, queridos, nós precisamos entender que, para que eu e você consigamos perceber a graça de Deus, nós vamos ter que ter uma capacidade de superação. Eu tenho que ter capacidade de superação, para as coisas antigas ficar para trás, para as coisas passadas, as decepções e as frustrações ficarem lá atrás. Decepções e frustrações só pode servir para uma coisa, para nos ensinar a caminhar melhor, da agora para frente. Elas não podem nos prender, nos paralisar, mas para isso eu tenho que tomar a decisão de avançar diante daquilo que talvez a vida me impõe. A vida nos impõe alguns desafios, todos os dias. Mas se eu tenho força, condições de superar, eu preciso avançar em direção a isso. Eu preciso todos os dias, com toda a força que vem do Senhor, querer experimentar algo novo, algo regenerador, transformador, algo que vai fazer com que eu vá ao próximo nível. Não tem nada melhor do que ir ao próximo nível. É como uma criança que está aprendendo a andar. Ela vai cair algumas vezes, ela vai arranhar o joelho. Eu comprei uma bicicleta para o Lucas, o meu filho, agora no Natal. Ele já teve uma pequenininha, né, que ele andava com rodinha. Aí eu vi que não cabia mais nele, eu doei ela. Falei, vai, dá para alguém. Aí ficou um tempo sem bicicleta, agora no Natal comprei uma bicicleta para ele. Sem rodinha, já compramos sem rodinha, né, de propósito. Ele já sabia andar, mas tinha alguns medos ainda, é natural. Ele já tinha andado algumas vezes sem rodinha, mas ele tinha alguns medos.
Só que quem tem que levar ele para andar de bicicleta sou eu, porque se a Isabelle levar, ela fica com dó, com medo dele cair. Mas eu estou doido para ele tomar uns tombos, para ele arranhar o joelho, para ele machucar o cotovelo. Eu sou tudo machucado. Caí de moto, caí de bicicleta, caí de cavalo, cortei o queixo, mergulhei na pedra, na cachoeira. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente cresça, com a gente desenvolva. Só que às vezes a gente tira dos nossos filhos esse poder de experimentar. A gente priva eles de um crescimento, de um amadurecimento. Por quê? Porque eu sei fazer melhor do que ele, então eu não deixo ele fazer. Eu não deixo o meu filho lavar vasilha, porque não sabe lavar vasilha igual eu. Tem mãe que faz isso, né? Mas não tem problema ele fazer diferente de você. Vai errar uma vez, vai errar duas vezes. Mas a gente tem que deixar eles experimentarem. Nós precisamos entender isso. Então, a partir do momento que eu e você experimentarmos o poder transformador, regenerador, superar o passado e nos abrir para desfrutar coisas novas do presente e do porvir, do futuro, nós vamos entender que as decepções, elas não podem ser algo que vai nos atrapalhar, nos impedir de continuar o nosso trajeto. O nosso trajeto precisa ser continuado. O nosso trajeto, a nossa vida, aqui na terra, ela precisa. Agora, quando o ser humano se entrega à murmuração, à lamentação, a primeira coisa que acontece é ele perder a visão. Ele perde a visão do futuro, porque ele só reclama, ele só murmura, ele não percebe o futuro. Então, ali o texto que nós lemos de Mateus fala: se a luz, a segunda parte fala, se a luz que existe em você, que é os olhos, está falando de olhos ali, se a luz que existe em você só andar em trevas, só perceber as coisas erradas, grandes trevas serão. Vai só perceber escuridão. Quem já andou à noite aqui sem claridade nenhuma? É tão poderoso que quando caminhamos durante a noite, um lugar de uma densa trevas, quando avistamos uma luz, quando conseguimos avistar uma luz, nós então, a partir daquela luz, quando começamos a caminhar em direção a ela, no primeiro momento pode parecer que fica embaçado. No primeiro momento fica embaçado. Mas de acordo com que nossos olhos vão dilatando, a nossa percepção vai aumentando, nós vamos caminhando em direção a essa claridade, as coisas vão se tornando mais nítidas, as coisas vão sendo mais percebidas, e eu já não vou tropeçar em qualquer lugar, eu já não vou mais escorregar em qualquer lugar. Por quê? Porque agora a luz abriu o meu caminho, abriu o meu entendimento, a luz trouxe direção para a minha vida. Um exemplo na Bíblia clássico sobre isso foi os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos, eles estavam retornando de Jerusalém para Emaús. Eles estavam então caminhando, e ali eles estavam só murmurando, reclamando: as coisas poderiam ser diferentes. É verdade que Jesus, ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. É verdade também que algumas mulheres foram lá no túmulo e disseram que ele já não estava lá mais. Mas
As coisas poderiam ser diferentes. E eles estavam reclamando. Poxa vida, nós achamos que ele ia reinar, ia estabelecer o reinado de Deus aqui na terra. Nós achamos que tudo ia ser diferente, e eles ali. Mas quando eles chegam em casa, diz o texto que no partir do pão, os olhos deles foram abertos. E eles perceberam que no caminho, quando eles caminhavam, quando Jesus que estava ao lado deles, e eles não perceberam que era Jesus, quando Jesus falava, o coração deles queimava. Quando ele trazia aquele entendimento das coisas que aconteceram, mas eles só tiveram a percepção na mesa, no partir do pão. Imediatamente Jesus foi tirado do meio deles, e eles rapidamente voltaram para Jerusalém e entenderam o propósito de Deus. Tem momentos que os nossos olhos, eles ficam assim, como meio tapados, a nossa visão fica meio obscurecida, fica turva, e a gente concentra só no passado e não experimenta algo novo. Mas o próprio Jesus, ele falou que estaria conosco todos os dias. Mas a gente às vezes duvida, que no momento de uma dor tão profunda que nós estamos talvez vivendo, de que Jesus está conosco. No momento de aperto tão grande que nós estamos passando, não é possível que Ele está aqui comigo. Mas Ele está. Ele disse que estaria, e Ele está conosco. Eu só preciso conseguir enxergar a graça. Eu só preciso perceber o amor, o favor, a bondade dEle. Quando eu e você nos entregamos também à lamentação, nós caímos no desânimo. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas que não querem empreender nenhum tipo de projeto. Não, isso aí não vai dar certo. Eu já tentei outras vezes. Não, isso aí um monte de gente já fez e deu errado. Queridos, um monte de gente já fez e deu errado, não significa que não possa dar certo com você. O problema é que às vezes a gente só quer fazer aquilo que os outros estão fazendo. Mulher tem um problema sério. Mulher, se um empresário começar a ganhar dinheiro com uma coisa, os outros tudo vão atrás. Querem fazer a mesma coisa. Não, fulano ali está ganhando dinheiro com aquele negócio ali, eu vou montar um negócio igual o dele. Mulher tem um problema sério com isso. Aí daí a pouco tem 20 com o mesmo negócio, ninguém ganha dinheiro. Porque eles não querem fazer algo novo. Aí daí a pouco começa a fechar um monte de estabelecimento. As pessoas têm medo. Então a lamentação, ela vai fazer com que uma igreja, uma equipe, um time caia em desânimo. Se ficarmos só murmurando, nós vamos cair em desânimo. Conta-se a história de um grande jogador de basquete americano, que está no auge ainda da vida dele, um dos maiores jogadores de basquete da NBA, ele ainda jovem, muito jovem, não tinha a altura exata necessária para poder ser um grande jogador de basquete, porque geralmente eles têm mais de 2 metros de altura, 2,10 metros, 2,15 metros, 2,20 metros, são gigantes mesmo,
né, com físico, com um corpo, né, bem preparado, e esse cara, ele não tinha esse físico. Ele era menor um pouco, mais franzininho, mais mirradinho, mas alguns treinadores olharam para ele assim, lá na faculdade, ele estava na faculdade, olharam para ele treinando, o pai dele acreditando que ele poderia ser um grande jogador de basquete na Liga Americana, e a maioria dos treinadores olharam ele e falaram, não, ele não tem o biotipo para ser um grande jogador de basquete. Ele não tem o tamanho ideal para ser um jogador de basquete. Mas esse garoto, ele resolveu treinar mais do que os outros. Ele resolveu pegar aquilo que ele tinha e aperfeiçoar a habilidade dele. E todo mundo saía da quadra e ele continuava treinando. E ele é recordista mundial em cestas de 3 pontos. Para quem conhece basquete, né? Quando a cesta de longe, fora do garrafão, é a cesta de 3 pontos. Ele é o recordista mundial de cesta de 3 pontos. Ele ganha milhões por ano nos contratos dele. Chama Steph Curry. Um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Porque ele não acreditou no seu, ele acreditou e os outros não acreditaram no seu potencial, mas ele, independente do seu tamanho, do seu porte físico, ele continuou treinando e aperfeiçoando. Então nós precisamos entender que a lamentação e a murmuração, ela só vai nos levar a um lugar de desânimo. E como é que eu faço então para sair desse lugar, pastor? Eu preciso quebrar alguns grilhões, algumas amarras, preciso romper com algumas coisas que talvez tenta ditar sobre a minha vida, colocar alguns títulos sobre a minha vida, que na verdade não é aquilo que eu sou. Eu tenho que quebrar alguns preconceitos, eu tenho que quebrar algumas palavras. Não, mas o meu pai disse que eu não poderia. Talvez naquele momento ali a visão do seu pai estava turva. Não é para você botar a culpa nele. É só que ele não enxergava. Ele não estava conseguindo enxergar, perceber aonde você poderia chegar. Não, mas a minha mãe disse que eu não daria nada, que eu não seria nada. Ontem eu parei num posto de gasolina para abastecer o carro. Nós fomos em Fervedouro. Parei ali no posto para abastecer ele na BR. O frentista veio, colocou, começou a conversar comigo e eu estava esperando o pessoal que ia junto. Nós ficamos conversando, eu, o frentista. E ele falou assim: eu nasci pobre, eu não estudei, não vou colocar a culpa nos meus pais, porque eu tive a oportunidade de estudar, mas eu não estudei. Mas eu não tenho preguiça de trabalhar. Se você precisar de mim para qualquer coisa, eu estou disposto a fazer. Eu não tenho preguiça. E eu tenho uma convicção: eu vou mudar a história da minha vida. Eu não vou ficar do mesmo jeito que eu iniciei. Por quê? Porque eu tenho força, eu tenho condições de poder então trabalhar para poder mudar essa história. E ali eu fui, ele deu abertura, né? Ele começou a falar. Aí fui falar para ele da diferença entre riqueza e prosperidade. E ali ficamos conversando tempão sobre a diferença entre a riqueza e a prosperidade. E eu falei com ele: você é um cara próspero. Independente de onde você está, você já tomou a decisão de ser próspero.
você faz com excelência aquilo que você faz da melhor maneira, você acredita que Deus está contigo, que Ele te dá força para superar, e você todos os dias se esforça para estar nesse lugar. Então tem coisas que nós vamos ter que ter força para quebrar, as frustrações. Nós temos que escolher uma linguagem de homens de fé, de mulheres de fé. Não ficar na murmuração, não ficar só lamentando. Não é o que fizeram comigo, mas é aquilo que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Eu tenho que carregar dentro de mim uma convicção, uma certeza, ter uma atitude todos os dias de caminhar em direção ao propósito que Deus tem para a minha vida, e independente das frustrações, daquilo que me sobreveio no passado, eu vou me levantar e vou me posicionar. Eu vou entender que a graça de Deus vai fazer com que eu supere a desgraça. A desgraça é alguém sem a graça. Ele está desprovido de graça. Desgraça. Mas a graça de Deus, ela é na verdade superabundante. Ela nos surpreende todos os dias. Ela nos renova todos os dias, ela nos levanta todos os dias. A graça de Deus é tão poderosa que ela levanta do pó aquele que está caído. Ela faz com que eu e você sejamos assentados em lugares que nós talvez nem imaginemos. Eu vi o testemunho do pastor Lucinho essa semana. Ele falando: eu vim de uma família simples, pobre. Ninguém dava muita coisa por mim. Mas essa semana ele foi convidado para poder estar no Palácio da Alvorada e sentar com o presidente. Ele e vários pastores do Brasil estiveram ali sentados com o presidente da República, sua esposa e a equipe de ministros, e eles puderam orar pelo Brasil, pelo presidente. Ah, pastor, não concordo, não estou falando isso não, tá, querido? Não estou falando de política não. Estou falando que do local onde ele saiu e onde Deus o colocou. O local onde ele estava e onde Deus o coloca hoje como uma pessoa de influência, arrastando uma geração de jovens que ele pode ministrar no coração deles. Então ele carrega algo, porque ele não ficou preso no passado. Ele venceu as frustrações do passado, rompeu os grilhões e hoje ele é um influenciador de gerações. Então nós precisamos entender que não é só ficar olhando para a nossa situação com os nossos olhos naturais e deixar que a nossa visão seja obscurecida por um entendimento do passado retrógrado, por um entendimento que não vai te levar a lugar nenhum, só vai fazer de você uma pessoa que reclama e vai te levar ao desânimo. Agora, se você tomar a decisão de caminhar em direção ao seu futuro, vão surgir as lutas do mesmo jeito, vão surgir os desafios do mesmo jeito, só que o seu olhar está lá na frente, o seu olhar está na graça, o seu olhar está em Jesus, e você vai superar todos os desafios, ainda que por alguns dias você chore, ainda que por alguns dias a dor apareça, ainda que por algum momento você vai precisar fazer realmente algum esforço maior, correr mais um pouco, mas se Ele está comigo,
Se a graça dele me alcançou, eu já não duvido mais. Eu só creio e vou. Então que Deus nos abençoe. Que essa graça abundante, ela continue a cada dia sendo renovada na nossa vida. Que os meus olhos e os seus olhos possam perceber em todo o tempo a abundância do amor de Deus, a fidelidade e a graça de Deus. E eu então vou caminhar, independente do meu passado, eu vou caminhar, eu vou avançar, eu vou reconstruir. Áreas da minha vida serão transformadas, serão regeneradas, a partir do momento que eu então colocar os meus olhares no amor de Deus, considerar a graça de Deus. Momentos de desgraça vão ficar para trás, e eu vou avançar. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Já falei com vocês, mas só lembrando, antes de a gente fechar, nós vamos continuar aqui, daqui a pouquinho, nós vamos ter o dia do voluntário. Vocês, toda a igreja, serão ministrados a respeito dos ministérios da casa, do andamento da casa. Feche seus olhos. Perceba a graça de Deus na nossa vida, na sua vida. Consiga enxergar algo bom nessa situação que talvez sobreveio sobre a sua vida. Porque Deus, Ele está aqui, queridos. Deus está contigo nessa batalha. Pai, obrigado. Obrigado por ter enviado o Teu Filho Jesus a nosso favor, a nosso resgate. Obrigado por abrir o entendimento, os nossos olhares, para que possamos perceber a graça abundante do Senhor, o favor do Senhor. Deus, nós deixamos para trás, abandonamos toda murmuração, todo desânimo, toda frustração que ficou para trás, e nós avançamos em direção ao propósito do Senhor. Nós corremos em direção ao alvo que é Cristo, e que em todo tempo, ó Deus, nós possamos ser aqueles que tomamos uma decisão de superar na graça, de vencer, ó Pai, a cada dia mais os desafios, nos renovando, sendo transformados e experimentando o novo do Senhor. A bondade do Senhor se renovou mais uma vez nesta manhã. A graça do Senhor mais uma vez nos envolveu nesta manhã. E nós, ó Deus, nos sentimos fortalecidos. Nós nos sentimos, ó Deus, capazes de poder, ó Pai, superar, romper os grilhões, a cada dia mais, avançar em direção àquilo que o Senhor tem a nosso respeito. E que em todo tempo, ó Deus, nós possamos nos encher de expectativa a respeito do presente e do porvir, porque algo novo, algo tremendo, algo transformador nos acontece todos os dias. Oh meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por cada um aqui nesta manhã, cada filho e filha. Que a graça do Senhor, oh Deus, se renove sobre eles. Que o amor do Senhor, o amor desse Deus que é Pai, esteja sobre a vida deles. Que a graça do Filho Jesus Cristo
possa superabundar sobre a vida de cada um, de cada família. Que o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco também. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.